Pois é. Então, assim, a metodologia científica ela não é nova, mas ela foi criada justamente pela necessidade de que o estudante, pelo menos inicialmente, ele se tornasse um pesquisador iniciante, não é? Nem que ele depois não se torne um cientista, mas todo curso superior, ele obrigatoriamente, por questão de qualidade, tem que ofertar esta disciplina, metodologia da pesquisa. No texto, na chamada no Instagram, eu falei que ela é importante desde a graduação até a profissão. E a gente confunde muita coisa. Por exemplo, eu não vou falar aqui hoje sobre normas da ABNT, que seria um outro assunto para ser falado mais tarde. Nós vamos falar de maneira geral o que é essa metodologia científica, especificamente no curso de Direito. Com a abertura de muitas universidades, aí, com essa abertura dada pela LDB, pela nossa própria Constituição de 1988, a gente percebeu, não é? Apesar de já ter outras faculdades anterior à década de 90, ofertando cursos jurídicos e outros cursos, não é? Mas a gente percebeu que nas últimas décadas, muitas faculdades, elas abriram aí, ofertando diversos cursos superiores e também o curso de Direito, tá? E aí, a gente vê que, de certa forma, a qualidade do aluno, a qualidade desse profissional, ele tende a cair um pouco. Eu não vou citar os fatores, mas eu puxo aqui brasa para minha sardinha, trazendo a questão da metodologia científica que foi dada pouca importância para esta disciplina. Então, eu gostaria de informar a todos, para início de conversa, que não é o Evanildo que tem essas concepções. O Evanildo buscou estas concepções, não é, de outros pesquisadores que construiu a minha concepção, certo? Já é uma concepção que nós temos que ter como pesquisadores. Por exemplo, a pesquisa é minha, mas as teorias que eu vou colocar para buscar os resultados, ela tem que ser de autores aí que já vêm ao longo dos anos pesquisando determinado tema. Então, a metodologia científica, como geral, não é? Ela é a ciência, é conhecimento em constante evolução, ela não para. Enquanto houver dinâmica social, enquanto houver necessidade humana e a necessidade de se criar conhecimentos e tecnologias para satisfazer as necessidades humanas, a ciência estará também em constante evolução, ou seja, em processo. Então ela não para, ela está em constante evolução. Por intermédio da aplicação de métodos e técnicas de controle de aferição. Ou seja, produzir conhecimento não é de qualquer jeito. Por isso no início eu disse, olha, o que eu vou falar aqui não é o Evanildo que tem essas ideias, mas essas ideias que foram construídas na produção do conhecimento, que chegou a esse ponto de eu estar sabendo onde eu vou, utilizando esses métodos e essas técnicas previamente testadas, previamente construídas. Ou seja, quando se busca controlar e aferir resultados, a gente começa a partir de um problema, de uma indagação, de uma pergunta, de uma afirmação. Aí você vai em busca, não é, dos resultados. E quando você vai em busca desses resultados, das respostas desse problema, você vai buscar, não é, através de uma observação sistemática previamente estabelecida. Só que você vai pegar cada método, cada técnica para aí ser aplicada em determinada área de conhecimento, porque aí tem um outro ponto, é epistemologia. Não é qualquer método, não é qualquer técnica. Vai depender da epistemologia, ou alguns estudiosos falam de gnoseologia, ou alguns falam da teoria que é aplicado pela ciência na compreensão do seu objeto de estudo. O direito, de acordo com sua epistemologia, a geografia, de acordo com sua epistemologia, a engenharia e assim por diante. Então, em seguida dessa observação sistemática, a gente tem uma criação, antes, na verdade, de hipóteses, né?
ou seja, algumas afirmações ou algumas suposições que talvez possam ser explicadas ou através dessas buscas, dessas hipóteses, colaborar para a compreensão do problema, apontando aí, não é, apontado na sua construção lá no pré-projeto, mas tais suposições devem ser submetidas a alguns pontos, no caso, as hipóteses, que é aplicar, primeiramente, as teorias já desenvolvidas, né, e adequadamente testadas. Não é aleatório, não é de qualquer jeito. Eu vou compreender porque que a incidência de crime, por exemplo, é muito forte no bairro A ou no bairro B. Não é porque que atualmente tem se furtado ou roubado, né, muitos celulares. E assim a gente vai fazendo as perguntas, apesar de que a gente não tem aí na área jurídica muito essa questão da pesquisa de campo. Então a gente parte de alguns princípios. A evolução da ciência, ela é sistemática e dinâmica, ela não para, não é? Ela vem para aferir através de métodos e técnicas e construir resultados. Você vai construir hipóteses. Na construção dessas hipóteses é que você vai trilhar esses métodos e essas técnicas para confirmar ou refutar a suposição que você construiu baseado em fatos reais, sem a sua interferência. Por isso que tem que buscar justamente a teoria adequada para a aplicação das respostas destas hipóteses. É interessante que o vocabulário da metodologia científica ele é muito forte, é muito rico. Então as palavras são muito técnicas e eu estou tentando procurar aqui fazer algo que seja mais leve, apesar de eu estar sentindo que às vezes eu peso muito no sentido do discurso, tá certo? Mas qualquer coisa é só jogar uma frasezinha aí, obrigado, doutor Leandro, e a gente vai tentando responder algumas perguntas. Então, conceitualmente, o que seria metodologia da pesquisa? É um conjunto de abordagens. Olha só, não é uma coisa só. Vários meios de se abordar determinado problema, determinado objeto. Meios e técnicas, abordagens com meios e técnicas, né? Métodos e técnicas. E processos utilizados pela ciência para formular, veja só, formular respostas, resultados, tá, daquele problema, ou resolver problema de aquisição objetivo do conhecimento de uma maneira sistemática. Por que eu tentei assim, travei um pouco quando falar resolver? Porque no âmbito da academia, no âmbito de um curso superior, dificilmente a gente vai trabalhar com a solução de problemas da sociedade. A gente vai trabalhar mais com a identificação do problema, certo? Baseado no arcabouço teórico importantíssimo daquele objeto que a gente vai abordar, tá certo? Que a gente vai aplicar aquelas teorias e responder o problema. Não é que necessariamente a gente tenha que resolver o problema, tá? Muitos alunos, às vezes, na graduação, pensam que ele vai muito além, que ele vai resolver um problema através da sua monografia. Mas não. Necessariamente ele tem que fazer um diálogo entre as teorias, aplicar naquele problema que ele identificou, ou seja, confirmando as hipóteses criadas daquele problema ou negando, dizer, olha, não deu certo, as teorias realmente levou para o outro lado. Quer dizer que está inválido o problema dele? Ou digo, a monografia, ou o projeto dele, o tema que ele desenvolveu? Não. Ele teve um resultado previsto pela ciência, que é a refutação das hipóteses, a negatividade, ou seja, ele não buscou, ele não encontrou a resposta que ele antes planejou e buscou, através da hipótese, encontrar. Então foi refutado. Isso não quer dizer que vai ser inválido o trabalho dele, porque não vai ser inválido, tá certo? Então, o conceito da metodologia científica é esse, é um conjunto de abordagens técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento de uma maneira sistemática. Quando fala em resolver, aí a ciência é puramente em prática para resolver os problemas da sociedade. E isso acontece muito no âmbito do direito, quando, por exemplo, o fórum sai, não é? Lá a vara específica
competente para, por exemplo, ir para dentro dos presídios e fazer os casamentos, não é? Resolvendo um problema. E que esse impacto do casamento vai aí ser muito interessante na vida da família daquele que está enclausurado, que está preso. Isso aí também já é fruto de pesquisas. Um outro problema eu gostaria de destacar aqui, a doutora Michele, ela é juíza da primeira vara de Presidente Dutra. Ela é uma juíza pesquisadora, então ela já, ultimamente, inclusive ela estava em Portugal remotamente. Na verdade, ela foi presencialmente, já deu outras palestras remotamente, sobre a questão do impacto na sociedade sobre o atendimento do balcão virtual. Então, assim, a gente precisa cada vez mais no universo jurídico, nos cursos jurídicos, tratar com seriedade a importância da metodologia científica, porque senão nós não teremos uma ciência como de fato deve ser para o futuro. Porque, assim, as faculdades, principalmente as particulares, elas têm formado para passar na OAB. Tem formado para ser o profissional, o advogado, ou o juiz, ou o promotor. Não é? Agora imagina um juiz insensível aos problemas sociais, um promotor alheio às questões da sociedade onde ele está inserido, e um advogado que não é pesquisador, que ele apenas é um aplicador da lei. Então é um problema que nós temos e visualizamos enquanto pesquisadores do direito futuramente para o nosso país. Então a gente precisa encarar a metodologia científica como algo bem sério. A importância da metodologia científica são incontestáveis no universo acadêmico, no universo jurídico, no universo científico, para aqueles que realmente pesquisam. E a gente quer que esses acadêmicos, atenção meus alunos do curso de Direito da FAP, eu não sou professor de metodologia científica dos senhores, mas eu tenho alertado todos vocês, indistintamente, sobre a importância de se fazer com seriedade a sua pesquisa. Desde aquele trabalho simples que seu professor pede, por exemplo, um resumo, uma resenha, outro exemplo, um relatório de alguma palestra que você participou. Hoje, o aluno tem à sua disposição diversos mecanismos que se tornam muito mais fácil de se compreender. Não é porque eu não tenho a metodologia científica no primeiro, que eu não vá fazer um serviço de qualidade. Você tem, não é, aí toda uma estrutura de pesquisa à sua disposição, que é a internet. Só precisa fazer com orientação e responsabilidade. Olá, Arnaldo Colasso, obrigado pela participação. Pois bem, a pesquisa é parte inerente do ensino universitário. Isso é importante ser concebido através da LDB, aí 1994. Ela é muito interessante, essa lei, ela vem realmente trazer que a pesquisa é importante e a gente precisa exercitar isso aí. Infelizmente, nos últimos anos, os cursos superiores no Brasil perderam o foco da pesquisa. E isso vem refletindo justamente na qualidade do profissional, principalmente do profissional do direito em âmbito nacional, que a gente precisa resgatar alguns aspectos, como a ética, como a moral, como o senso de pesquisador, a seriedade com seus trabalhos, né, para tornar cada vez mais a nossa ciência uma ciência cada vez mais digna e importante para o Estado democrático de direito, como é previsto na nossa Constituição. Então, a iniciação científica e todas as suas práticas investigativas continuam sendo fatores de diferenciação e valorização do espaço acadêmico. Então, a gente percebe o quê? Que precisa cada vez mais a gente discutir e dizer para o aluno: olha, aqui você não vai fazer o que você acha que é certo. Você tem que se encontrar com direcionamentos previamente estabelecidos e testados pela ciência. Então você vai se despir daquele universo, a gente fala no mundo militar, de civil, né, para um universo diferenciado que é justamente o planejamento da construção do conhecimento e a sua formação enquanto profissional de excelência para o futuro. A gente vai tocar num assunto interessante daqui a pouco. Fiquem ligados aí. Então a gente tem assim, que há uma estabilidade que pairou por conta da política de obrigatoriedade da monografia jurídica como trabalho de conclusão de curso. Ou seja, o Brasil passou por um momento aí muito tenso sobre a questão de ser obrigatório ou não
o TCC. Vou te dar um exemplo claramente. A minha esposa, ela é formada em biologia, ela é bióloga, e ela estudou em uma universidade pública. E na época, por conta de alguns pareceres e de algumas resoluções, portarias do MEC, não tornou obrigatório mais a cobrança da monografia. E ela não fez, ela fez apenas um relatório, né? Relatório para a conclusão de curso, se eu não me engano. E logo que ela se formou, pouco tempo depois, não demorou muito, uma faixa de 5 anos mais ou menos, ela realizou o sonho de fazer um mestrado. E foi para uma instituição de ensino superior de excelência. Na primeira disciplina dela, ela simplesmente se deparou com a obrigatoriedade de uma disciplina de se fazer uma monografia. Aí ela chegou desesperada e disse: e agora? Com quem que eu posso contar? Aí eu virei: não contava com a minha astúcia? E aí a gente foi orientar e em menos de um mês a Maiara construiu aí a sua monografia da disciplina, inclusive tirou nota de excelência também. Não é? Por quê? Porque ela teve que correr atrás de prejuízo. E a gente não pode, de forma alguma, negar a importância dessa disciplina. Por quê? Por isso que o aluno, quando está estudando matemática, não pode estar na calculadora. Claro que tem as exceções, no momento para poder aprender aquela ferramenta. Mas ele vai precisar, mais tarde, isso, meu querido, Chapolin Colorado, contou com a minha astúcia e a gente conseguiu fazer mais o mérito todo dela. Não é? E a gente vai construindo justamente o saber através da utilização e aplicação dos métodos adequados. Tá bom? Tá certo? Então, a gente percebeu, não é? Graças a Deus eu me formei em uma instituição, primeiramente no curso de Geografia, que exigia a monografia. Foi uma pesquisa de 2 anos que me fez ter destaque, não somente na instituição, mas a nível de Maranhão, depois fui para o Nordeste, por conta da minha pesquisa. Aí eu posso dizer, a minha pesquisa, eu não posso dizer o meu método, mas a minha pesquisa, ela me deu, assim, notoriedade no universo acadêmico, que eu apresentei trabalho em vários lugares, do Rio Grande do Norte ao Ceará, e a gente foi indo do Piauí ao Maranhão, ao Pará, e a gente foi aí sendo conhecido nesse universo acadêmico, tá? Aí vamos perceber que essa instabilidade político-pedagógica ou de estrutura dos cursos superiores, negando a obrigatoriedade da monografia, ficou meio tenso. Então, assim, primeira portaria que foi inaugurado essa questão foi a portaria do MEC 1886 de 1994, lá no artigo 9º, que desobrigava a instituição de ensino superior a não exigir que o acadêmico fizesse uma monografia. Depois veio a portaria MEC número 3, de 9 de janeiro de 1996, novamente reforçando essa ideia. E foi sucessivas portarias, porque alguns acadêmicos, pais de acadêmicos, achavam um peso pesado para o aluno ter que fazer obrigatoriamente uma monografia, um trabalho de conclusão de curso no final da sua graduação. Depois veio a portaria MEC 1785, de 9 de agosto de 2001. Eu estava no curso de Geografia, já tinha iniciado a minha pesquisa, que foi sobre uma questão ambiental, microbacia, certo? Então aí vem definitivamente a revogação com o parecer do Conselho Nacional da Educação, número 67 de 2003. Aí a coisa ficou, né, praticamente desmantelada. Os alunos, eu não vou fazer, não vou fazer. Não vou fazer porque o MEC disse que não é obrigado. Mas aí tem um detalhe. Não obrigava, certo? Mas deixava a critério da instituição exigir o trabalho de conclusão de curso, especificamente a monografia. Porque tem gente que confunde o que é um TCC. Ele pensa que TCC é uma monografia. Não, mas TCC é o trabalho de conclusão de curso. E dentro do trabalho de conclusão de curso, nós temos várias modalidades. Desde um relatório, a um artigo científico, a monografia, a uma dissertação de mestrado e uma tese de doutoramento. Então a gente vê que nesse momento desses pareceres sucessivos até 2003, houve uma certa instabilidade quanto à exigência ou não da monografia. Aí caiu aí a qualidade de muitos cursos no Brasil. E infelizmente na época a Maiara ela foi atingida
por essa não exigência, né? Mas fez um TCC simples, mas se deparou depois com a obrigatoriedade lá no mestrado em fazer uma monografia. Aí foi Deus nos acuda e tive que vestir, né, a roupa do Chapolin Colorado para poder a gente fazer aquele trabalho exigido pela disciplina no mestrado de microbiologia ambiental ofertado pela Universidade de Brasília. Pois bem, a gente percebe que é importante ou não é a metodologia da pesquisa nos cursos superiores, especificamente no curso de Direito. Com certeza. E o que a gente pode perceber? Que com a quebra da obrigatoriedade da monografia, abriu a facultatividade, como eu já disse, para a experiência da monografia aos cursos superiores. Pois é. Eu acredito que aqui tem alguns colegas advogados que deparou com esse momento incrível da sua vida. Que quando ele fez a apresentação da sua monografia, que a banca de examinadores disse, está aprovada, a nota é tanto, o mundo saiu, dos seus ombros, e aí ele foi comemorar. Aí sim, é uma graduação feita com estilo e nobreza. Não quer dizer que quem não fez, com um TCC, ou seja, monografia, não seja com nobreza. Sim, mas ele vai ter dificuldade, no futuro, porque o mestrado e doutorado e o mercado de trabalho vai exigir que você seja pesquisador. Isso significa, sobre essa questão da obrigatoriedade, que a IES poderá optar por aplicar políticas ligadas à monografia em seu âmbito interno conforme o PPC. Ou seja, a legislação, o MEC chega e diz, olha, não é obrigado pela lei, mas a universidade pode fazer a faculdade pode fazer o seu projeto político curricular, projeto político pedagógico do curso, e aí exigir ou não a monografia. E nós lá na faculdade, onde eu, graças a Deus, estou aí coordenando e lecionando, na Faculdade de Direito, a gente tem justamente a obrigatoriedade do TCC. Por quê? Porque assim, se você for escolher uma faculdade hoje que tem praticamente em todos os municípios com possibilidade de se ofertar um curso superior de Direito, a exemplo de Codó, que já tem uma faculdade, que o MEC liberou e está previsto chegar a outras, se ele oferta ou não, porque você que vai para a universidade ou uma faculdade particular, você não está comprando a instituição, o prédio, o ar-condicionado, você está comprando o PPC, o projeto pedagógico do curso. Então você tem que ter acesso a este PPC para você avaliar se realmente é aquilo que você tem. Antes de se matricular, olha, eu fui aprovado no vestibular, eu gostaria de olhar o PPC. Você faz uma avaliação do PPC e vai lá na monografia, no item da monografia. É exigido ou não é? Sendo exigido, eu te digo, entre na faculdade. Mas também tem outro critério. Veja se é credenciado e autorizado pelo MEC, porque senão você vai ter problemas no futuro. Tá? Isso significa que a IES poderá optar por aplicar políticas ligadas à monografia ou não. Então, está a critério da própria instituição e ela coloca isso no PPC. Isso deporá a favor da qualidade e seriedade do ensino instituído na instituição de ensino superior. Então, Evanildo quer dizer que uma faculdade que diz lá no seu PPC que não é obrigada à monografia, ela não é séria? Não, não é isso. Porque ela pode fazer um artigo, mas ela pode desobrigar. Eu estou dizendo que você vai ter sérios problemas, porque em algum momento da sua vida, de formação continuada acadêmica, você vai ser exigido a ser um pesquisador, a fazer uma monografia, a fazer uma dissertação de mestrado, a fazer uma tese de doutoramento que tem a mesma estrutura de monografia. Apenas é a abordagem do objeto, a aplicação da epistemologia da teoria lá no objeto estudado. Ou ele é mais lato sensu, não é? De forma geral, ou ele é stricto sensu, a exemplo do mestrado e do doutorado. Tá certo? É um conhecimento que se pratica sem o apuro técnico e a orientação epistemológica acaba se revelando frágil e insustentável. Então, assim, se você pratica a teoria da sua ciência,
que você está se formando em um artigo científico, em uma monografia, consequentemente você saberá estudar de forma mais específica um caso concreto. Por exemplo, na área do direito de família, do direito ambiental, que é a nossa área, do direito constitucional, do direito criminal e assim por diante. Então, é preciso ver que a metodologia científica ela é importantíssima não somente para o curso de direito, mas essencialmente para os demais cursos superiores em nosso país. Lembrando que esta tradição de ofertar monografia ou a iniciação científica nos cursos superiores no Brasil não é invenção nossa. Isso vem lá da Europa, quando os cursos superiores de direito chegaram no Brasil. Então, era e foi e sempre será e é importante a construção de um trabalho de conclusão de curso. Obrigado aos nossos alunos do curso de Direito da FAP. A sua presença é importante aqui. É daí, não é, a louvável iniciativa de atrair os estudos metodológicos para a formação do ensino jurídico. Então, a gente tem uma história da importância da metodologia científica, especificamente da monografia, nos cursos superiores jurídicos no Brasil. Não é somente uma resolução que vai tirar por si só, mas a faculdade, uma instituição de ensino superior que seja inteligente, esperta e que queira a formação do seu educando, do seu acadêmico com qualidade, consequentemente ele vai exigir lá no PPC, no projeto pedagógico do curso, que o aluno ao final tenha que apresentar um trabalho de conclusão de curso de forma efetiva. Boa noite, Hugo. Pois bem, considerado um avanço para a autorreflexão das práticas de conhecimento, o que? A monografia, o que? A metodologia científica, os métodos aplicados. Inclusive, eu estou com práticas interdisciplinares no segundo período de Direito, né? Além do Direito Constitucional 2, e a semana passada eu já venho desde o primeiro período instigando os nossos alunos, vamos pesquisar. E eu tenho colocado o tema dessa pesquisa justamente para pesquisa de campo. E no último encontro que a gente teve, a gente construiu aí um instrumento de pesquisa para saber a opinião da comunidade sobre, por exemplo, a questão da atuação da justiça no município de Presidente Dutra. Não é? Os alunos se assustaram, professor, mas eu tenho que ir lá. Você tem que pegar alguém aleatório e perguntar se ele pode conceder, né? Além disso, também tem uma autorização da pessoa. Muitas das vezes a gente precisa passar por um comitê ético, né, científico, para poder aplicar determinada pesquisa, principalmente quando aí a gente vai botar pessoas como sujeitos da pesquisa. Considerada a própria metodologia científica é considerada um avanço para a autorreflexão das práticas de conhecimento. Né? Das práticas, por que práticas? Porque são várias as formas de você abordar um objeto. Por isso que existem várias ciências. E a ciência ela parte do homem para o homem, da necessidade do homem para suprir essa necessidade através do conhecimento sistematizado, com resultados que sejam realmente satisfatórios e planejados. Daí, gente, da aplicação da metodologia científica, a gente, enquanto pesquisadores, enquanto estudiosos da temática, enquanto professores, alunos, porque nós somos professores e ao mesmo tempo somos acadêmicos, alunos e consequentemente pesquisadores, e aos acadêmicos que estão iniciando o curso de Direito e os demais cursos, ponham na sua cabeça que a aplicação da metodologia científica de forma planejada, ordenada, com métodos e técnicas específicas para determinado caso, dá o valor e a confiabilidade científica à pesquisa. Então, não é do jeito que a gente quer. Então, não espere somente pelo professor. O professor mostra, o norte. O aluno busca o norte e de lá ele parte para o sul, para o leste, para o oeste, de forma bem planejada. Então, nós, os professores, quando apontamos um direcionamento, os alunos constroem os outros caminhos, porque é essa que é a ideia. Não é? Desde o trabalho acadêmico simples, como eu já falei, ao mais sofisticados, como, por exemplo, a própria monografia, no final do curso. Pois bem, a metodologia científica ela protege a pesquisa ou o pesquisador a pesquisa em si, o resultado da pesquisa, da subjetividade, do eu.
eu acho, eu quero desse jeito. Então, quando tu busca um método ou uma técnica específica para abordar ou compreender um problema ou um objeto, um fenômeno social ou natural, você vai tirar a sua ideia, o seu querer, o seu desejo, a sua subjetividade para realmente sair um resultado fidedigno com a aplicação dessas técnicas e desses métodos. Ou seja, tira-se a subjetividade do pesquisador e direcionam a produção de conhecimentos válidos e científicos. Ou seja, quando se tem a subjetividade, automaticamente já tira a característica do científico, da validade dos teus resultados, certo? Pois bem, a experiência acadêmica, gente, ela é incrível quando você entra de corpo e alma no curso que você escolheu. O universo acadêmico, jurídico, ele é maravilhoso, é lindo, é esplêndido. Eu costumo dizer que quando alguém se forma do direito, ele não é o operador do direito, ele é o profissional, o pesquisador do direito. Na verdade, o direito não é uma máquina, o direito é uma ciência, ela não é que deve ser operada, ela deve ter profissionais qualificados para colocar em prática e compreender os fenômenos sociais e ou naturais, no caso do direito ambiental. Então, a experiência acadêmica só se vê plena quando o estudante é instigado à pesquisa. E essa primeira instigação você tem que partir do teu eu. O que é que eu quero neste curso de direito aqui? O que é que eu quero naquele curso de história, naquele curso de ciências sociais, naquele curso de medicina? Apenas ler, reproduzir o conhecimento? Ou eu quero buscar cada vez mais a teoria e aplicar para o crescimento, o meu crescimento e, consequentemente, o crescimento da turma e, consequentemente, solucionar os problemas da sociedade. Fator primordial, que é a instigação à pesquisa, para a valorização do estudo, aprofundando a leitura e a crítica do direito. Ou seja, se você não busca os métodos e técnicas da pesquisa jurídica ou da metodologia científica no geral, você não vai desenvolver jamais um olhar crítico sobre as teorias previamente construídas e desenvolvidas no universo acadêmico ao longo da história. Vai ficar aquele livro lá na prateleira, dentro da biblioteca, todo tempo fechado. Se você abrir, você não vai compreender o que o autor quis dizer. Muitas das vezes, por exemplo, esse livro aqui que eu lancei, que é a dissertação de mestrado de Direito. Às vezes eu lendo aqui, eu digo, não, eu escrevi isso. O que é que eu quis dizer com isso? Teve gente que já leu este livro e disse, Evanildo, nessa parte aqui do teu livro, tu quis dizer isso, 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 isso? Aí eu, peraí, deixa eu anotar isso aqui, porque no dia que eu for lançar outra edição, eu já vou pensar diferenciado, porque eu não pensei dessa forma. Ou seja, o acadêmico tem que ir além. Você tem que chegar e dizer assim, olha, professor, o senhor errou, ou o senhor foi omisso aqui, ou o senhor deveria ter falado dessa forma aqui, quando você for construir o seu trabalho, ou o seu livro, ou sua pesquisa, e assim por diante. Ou seja, dentro da ciência, dentro da produção do conhecimento, há realmente essas contradições, mas não é crítica negativa, mas é crítica positiva para a produção do conhecimento. E o direito precisa de profissionais críticos, proativos, para a relevância e desenvolvimento da nossa ciência, que eu acredito que está um pouco impactado por conta de falta de aplicação adequada da metodologia científica jurídica nos cursos ofertados pelas faculdades em todo o território nacional. Preciso reviver, criar os grupos de pesquisa, colocar o aluno para pesquisar, fazer uma visão crítica de determinado artigo, né, de lei, por que aquele artigo foi construído, em que contexto foi construído, realmente ele está sendo efetivo, eficiente para o contexto que a lei quer que reze, quer que regre determinado comportamento social, e assim vai. Pois bem, eu queria assim dizer para vocês que foi só um bate-papo. Na próxima live nós teremos aqui a participação de uma pessoa que eu orientei a nível de MBA. Nós falamos sobre um tema importantíssimo que ela queria falar sobre a neurociência. E aí ela fazia uma MBA por uma das faculdades de qualidade no Brasil e ela finalizou. E a gente fizemos uma mentoria de 6, 8 encontros com ela.
ela construiu o seu artigo científico e, graças a Deus, ela foi aprovada. Ela vai participar com a gente vai fazer um bate-papo. Você vai perceber que, dentro do universo acadêmico, eu não vou sozinho em lugar nenhum. Eu preciso de um orientador. E o orientador, ele não é uma pessoa que vai te botar num buraco, te direcionar para um rio profundo. Ele vai te direcionar para a produção do conhecimento de forma que você, através de um planejamento, métodos e técnicas adequadas, construa o seu projeto e tenha os seus resultados. Então, a Rebeca, ela é uma empresária no município de Codó, se desenvolveu muito nesses 8 encontros de mentoria que a gente fez. E ela tirou uma nota de excelência. E cada vez que a gente se encontrava com um probleminha, aí eu dizia assim para ela: olha, Rebeca, esse texto aqui não está bom. Ela: o que eu tenho que fazer? Eu digo: deixa ele lá, vai pensar nele. Daqui a 2 dias, né, você volte a lê-lo. Quando você descobrir que ele não está bom por si só, a partir do que eu estou lhe dizendo, você vai buscar mais fontes para fundamentar muito mais e construir seu texto. E assim a Rebeca fez. E ela se satisfez com seu artigo, e ela está trazendo para a vida, colocou na sua prática profissional cotidiana os métodos e técnicas aprendidas aqui na nossa mentoria. E eu queria que você também, amanhã, pudesse dizer assim: olha, a metodologia científica realmente me despertou para esse tipo de visão e comportamento diferenciado, inclusive na minha profissão. Fique atento no nosso Instagram, que a metodologia científica da pesquisa jurídica vai continuar. A gente vai fazer esse bate-papo leve, rapidinho. Eu prometi 30 minutos, mas parece estar com mais, porque é um conhecimento assim que eu gosto de falar muito. Eu fico muito eufórico, os meus alunos, eles percebem isso lá na faculdade de Direito, porque realmente me traz euforia. A questão do conhecimento é o que me dá muito prazer. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, muito, muito do conhecimento científico. Então, eu queria te agradecer, que é preciso simplesmente você voltar-se para o teu universo acadêmico, se vestir dos métodos e técnicas da metodologia científica. Não, por favor, não negligencie, leve a sério, vá além do que o professor te orienta a estudar. Vá lá na biblioteca, vá nos sites que sejam realmente sites responsáveis, que tenham qualidade acadêmica. Talvez na próxima aula a gente faz algumas indicações. Por exemplo, os periódicos CAPES. Pesquisa acadêmica, gente, você não pega no Google aberto e coloca direito de família. Não. Ali tem cada opinião que você vai cair em erros. E não tem respeito o acadêmico que faz isso, ele não tem um respeito acadêmico. Você não pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Tem histórias no Brasil de que alunos que apresentaram para algumas disciplinas alguns trabalhos escritos, impressos, Ctrl+C, Ctrl+V lá e fez, colocou dentro da norma acadêmica, que foi encaminhado para a delegacia de polícia porque foi plágio. Plágio no Brasil é crime. É crime. Então a gente não pode plagiar. E o seu professor da sua disciplina que pede determinada temática, ele sabe se você copiou na íntegra ou se pelo menos você fez um diálogo. Então, cuidado. Cuidado com a elaboração de trabalhos e cuidado com o plágio. A gente, na medida do possível, vai, pessoal, colocar você para se encontrar com esse conhecimento que muitas das vezes, para muitas pessoas, ele assombra, assusta, como se fosse uma alma penada. Ele só assusta aqueles desprevenidos. Mas você, que quer realmente ser um profissional de excelência na área do direito, se abrace, namore, agarre, cheire, não é? Durma com ele, com a metodologia científica, com ela, com essa ciência tão importante para a tua formação, para a continuação da sua profissão, seja ela de quem já está trabalhando ou você que queira fazer uma pós-graduação. Então, assim, leve a sério os métodos e técnicas da pesquisa, que vale a pena. Então, no outro encontro, teremos aqui
um bate-papo descontraído com a nossa querida Rebeca. Então, gente, valeu. A gente se encontra aqui, a gente vai fazer uma chamada. Valeu, 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 valeu. Um abraço, bom final de semana para todos.